bacana. São mais de 30 anos. Então. 30. Agora, olha que interessante, Celso. Se para você ser bem sucedido, né? Até aproveitando o tema, né? Para uma organização ter sucesso, ela tem que ser muito boa em finanças, tem que ser muito boa em tecnologia, tem que ser muito boa em marketing, muito boa em vendas. Não dá para ser mais ou menos, senão você não sobrevive. Como um percentual ainda grande de empresas trata pessoas com menos ênfase que os outros pilares, qualquer empresa que elevar esse nível aqui de pessoas vai transformar isso aqui numa vantagem competitiva. Entendi. Então, é matemática. Eu sou engenheiro de formação, então para mim é engenheiral isso. É quase óbvio o que você está falando. Exatamente. Ou seja, se eu lidar com pessoas melhor do que outras empresas, sendo que a média ainda é baixa, eu vou me dar muito melhor. E por isso que essas empresas são muito melhor sucedidas do que a média dos seus pares no mercado. Então, pelo que você está falando, Rui, que eu entendi, ainda tem muito a melhorar. Muito no mercado corporativo, das empresas, no mundo empresarial, em tratamento das pessoas. Sim. É isso. Então, e pelo que você falou, ainda é bem coisa de engenheiro, mas um pouquinho que você melhorar, você está na frente da concorrência. Exatamente. Então, empresário, fica uma boa dica aqui, né? Trabalhar com pessoas ainda faz muita diferença. E um pouco vai fazer você poder ser até líder, né? O que a gente tem que fazer, Celso, é tirar as barreiras, né? Então a gente escuta muito, não, esse negócio de pessoas é muito complicado. Pessoas é muito difícil. Pessoas é difícil. Agora, finanças não é complicado? Marketing não é complicado? Modelo de... Tudo é difícil, tudo é complicado, tudo você tem que se aprofundar. Tecnologia não é complicado? Claro que é. Você está há quantos anos nisso? Mais de 10. Pô, claro que é. Para não falar 35. Desculpa, pessoal. Muito mais que 10. Claro que é complicado. Né? Então, pessoas é tão complexo quanto qualquer outro. Que os outros, a gente está se dispondo a se aprofundar, a estudar, elaborar, usar metodologia, Por que não fazer o mesmo com o tema pessoas? Claro que nesses 30 anos esse tema melhorou muito, evoluiu muito. Quando a gente começou, Celso, aqui no Brasil, em 96, como eu te falei, aliás, esse negócio de fazer um ranking das melhores empresas para trabalhar... nós vamos chegar lá. Nasceu aqui no Brasil também, tá? Não veio de lá? Não. Nasceu aqui, foi ideia de novo do Tolov. Ele começou aqui, depois hoje está no mundo inteiro. Hoje tem um ranking mundial do Great Place. Né? Mas começou aqui. Então, nessa primeira lista, que saiu em 97, que foi a primeira lista do mundo, participaram 80 empresas. De um universo aí de milhares e milhares que a gente tem no Brasil. 80 do Brasil ou 80 no Brasil? 80 no Brasil. Então, assim, uma quantidade muito pequena. Muito pequena. No ano passado, a gente fechou com quase 6 mil empresas. Então, cresceu muito. Aliás, é o país onde tem mais empresas participando desse processo. Então, a gente está, no cenário mundial, a gente está muito bem. Ao mesmo tempo, 6 mil empresas no Brasil não é nada ainda. É muito pouco ainda, né? Então, são 6 mil empresas que estão se esforçando, estão se dedicando, estão percebendo os benefícios, né, de cuidar de pessoas, mas ainda faltam outras milhares e milhares e milhares. Dando um passinho atrás, então, Rui, quando você fala Great Place to Work, é uma empresa fundada para trabalhar o desenvolvimento das pessoas nas organizações. Isso, para colocar pessoas no centro e trazer. Você inclui pessoas no teu modelo de gestão. E aí, a partir disso, existe um ranking. Isso. Né? Ou seja, existem uns critérios de avaliação, né? Que por isso algumas empresas têm aquele selinho lá e fazem toda uma propaganda e falam assim, olha, eu sou uma GPTW, eu sou uma Great Place to Work, eu sou uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Exatamente. E esse ranking é feito anualmente? Anualmente. Então, qual que é o conceito, Celso? Porque, de novo, eu sempre comparo com as outras áreas, né? Então, em finanças eu tenho um monte de indicadores. Marketing, eu tenho um monte de indicadores. Venda, e aí a desculpa, mas pessoas não dá para medir, é difícil. Não é verdade, ao contrário. O próprio índice, né, o indicador do Great Place to Work é um indicador de pessoas. No caso, ele chama de índice de confiança. Né? Depois a gente pode falar melhor, mas é o pilar principal de você construir um bom ambiente de trabalho, a confiança. Sim. Então a gente consegue medir isso cientificamente, não é científico, não é uma coisa, né? Exato, não é uma coisa subjetiva. Tem muito know-how por trás.
Né? Então isso vira mais um indicador para o teu modelo de gestão. Você tem que olhar faturamento, você tem que olhar o EBITDA, você tem que olhar todos os teus indicadores lá de TI, os indicadores e o indicador de pessoas. Ele vai te dizer muita coisa sobre a tua empresa. Sem dúvida, né? Sem pessoas não há negócios, né?